Perfeito. Presidente do Fluminense elogiando a postura do Flamengo, dizendo que o Flamengo está agindo eticamente. Fez uma proposta diretamente ao clube e não procurou o jogador, pelo menos ainda. E qual foi essa proposta, Edmundo, que o Fluminense recebeu do Flamengo, hein? Bom, o Flamengo ofereceu ao Fluminense o Orlando Berrio, Trauco e 10 milhões de reais por 50% do Pedro. Vale a pena lembrar que o Fluminense detém 50% dos direitos federativos e os outros 50% são de uma equipe do Artsul. E uma outra parte também. Dos seus empresários. O Artsul tem 30%, né? Artsul tem 30% dele e 20% são de empresários e tal, aquelas outras coisas. Então, 10 milhões de reais mais Berrio e mais Trauco. Mais Trauco, por 50%. Que é a parte do Fluminense. Que é a parte do Fluminense. Muito bem. A multa dele para clubes brasileiros é de 40 milhões de euros. Isso. O que daria algo em torno hoje de 160 milhões de reais, arredondando. Realmente a proposta financeira é bem abaixo, né? João, para não conversar com ninguém, bom, primeiro tem que saber se o jogador quer. Porque ninguém é mais soberano do que o jogador para decidir o futuro. Certo. Uma vez que o Pedro diga, topo, então, se o Flamengo não quiser conversar com o Fluminense, nem com a Artsul, que detém, juntos detém 100% dos direitos econômicos, é só depositar os 40 milhões, só entre aspas, né? É colocar o depósito de 40 milhões de euros e está encerrado o assunto. Mas o Edmundo tem uma outra informação. O Artsul talvez não recebesse não, aí é uma negociação. Aceitasse menos? Não, aí é uma negociação. O Fluminense não aceita menos do que 20 milhões. Do que 20 milhões de euros pela parte do Fluminense. Mas o outro lado pode receber menos. Mas a outra parte aceita conversar. Aí é um negócio. Então, se o Flamengo der 20 milhões de euros, o Fluminense vende? A parte Na dele. parte do Fluminense, sim. 20 milhões de euros que dá 80 milhões de reais. Não, mas é o seguinte, precisa acertar o outro lado também. Com o Artsul. Porque mudou a regra. Antigamente era o seguinte, se comprasse só os 20 por 20 milhões, os 50% do Fluminense, o Fluminense obrigatoriamente tem que passar os direitos federativos ao Flamengo. Perfeito? Sim. Aí ele vai e joga no Flamengo por 2, 3, 4, 5 temporadas, não sei quanto tempo de contrato será feito. Imagino que seja o contrato de 5 anos. Hoje não, você tem que fechar a negociação completa pagando o que as duas partes querem, se você for negociar algum valor. Né? Então aí você, como o Edmundo está explicando, você paga os 20 milhões do Fluminense, que é o mínimo que o Fluminense aceita para fazer o negócio, e, por exemplo, acerta 8, 9 milhões com o outro lado. Então você não chega aos 40 milhões, você chega a 29 milhões, 30 milhões. Só que as duas partes precisam aceitar a negociação. Eu estou falando de uma possibilidade de acordo. Se o Flamengo não quiser o acordo, não quero falar com o Flamengo, nem com o Artsul, é só depositar os 40 milhões de euros que estão estabelecidos no contrato. Aí encerrou o assunto, é pegar o Pedro e já estreia aí na agora, volta. O Flamengo entende que essa conta corresponde a 70%. Perfeito? Essa proposta seria por 70%. 70% da parte do Fluminense. Do Fluminense. Estou fazendo uma conta aqui porque o Berrio foi contratado por 3 milhões e meio de dólares. O dólar está... Vamos botar 4 para arredondar a conta. Né? Então a gente faz uma conta, 14 milhões. O Flamengo pediu ao São Lourenço, quando veio buscar o Trauco, e não vendeu, 11. Não, 25. 25 milhões. Ofereceu 10, 35. 35. Então o Flamengo entende que 35 milhões de reais seria o equivalente aos 70% do Fluminense. Se o Fluminense, por contrato, tem 50% e o valor em reais seria algo em torno de 80 milhões de reais, né? Porque 20 milhões de euros, essa conta não bate. O Flamengo não está oferecendo nem 50% do que entende o Fluminense que tem a receber. Por isso, a declaração do Mário Bittencourt, a proposta é muito abaixo. Não só pelos jogadores, a gente vai discutir o Berrio seria titular, o Trauco também, mas o valor final da operação tem que subir. Se o Flamengo efetivamente quer esse 9, que a informação que eu tenho é que foi exatamente fazer essa proposta, não conseguiu e está de olho no mercado em outras opções. Não está só no Pedro, mas tem que subir. Claro, mas que é o início, no Pedro, né? Mas é o início, né, João? Ninguém chega na negociação, eu posso chegar em 100. Toma 100, não, pode 100, vamos começar em 100. O que eu sei é o seguinte, o Flamengo adotará a mesma estratégia que usou com o Dourado, que no início também foi uma negociação
Difícil, o Fluminense descartou, mas que com o tempo, com a paciência, com a vontade demonstrada pelo jogador, acabou dando negócio. Agora, é o que a gente vem falando aqui. Entra a rivalidade, entra a questão política. Eu tenho a impressão de que para qualquer outro time que não seja do Rio de Janeiro, e especialmente o Flamengo, é mais fácil fazer a negociação. Porque imagine a situação da diretoria do Fluminense vendendo o Pedro para o Flamengo. Isso também atrapalha o Flamengo. Se ali no rodapé, em vez de Flamengo oferece Berril e Trauco, mais 10 milhões de reais, como o Edmundo está informando, por Pedro, do Flu, tivesse ali, Palmeiras oferece Borja e Lucas Lima, mais 10 milhões de reais por Pedro do Flu, o negócio saía. Ah, sim, porque não é rival. Certo? Porque não é rival. Apesar daquela confusão do Scarpa... Eu acho que não sairia. Eu acho que sairia. Não, acho que não sairia porque não resolve o problema financeiro do Fluminense e cria o problema técnico. Então, assim, o Pedro, ele precisa retomar. Não fez isso ainda. Ele não retomou ainda, né? Ainda não conseguiu jogar o futebol que o consagrou. Ele voltando a performar, voltando a jogar o que ele pode, ele vai voltar a valer um valor expressivo, que eu acho que o Fluminense tem razão. Primeiro, pela parte técnica. E depois, você perde uma joia, você perde um jogador do calibre do Pedro, você tem que pelo menos resolver o seu problema financeiro. Por isso, o Mário Bittencourt disse, só para os rivais vende pelo valor da multa. Mas o Fábio Azevedo tem razão, na minha opinião. Se o Flamengo quer realmente o Pedro, tem que subir essa parte financeira. Eu vou lembrar aqui... Além do jogador. Mas você, quando vai comprar alguma coisa, você sempre joga um pouco... Sim, a negociação. Começa uma negociação. Claro. Vai estreitando, né? O clube pede, vamos botar um valor, 80 milhões, eu ofereço 40. Esse meio termo é 60, né? Daqui a pouco cada um cede um pouco, mas eu acho difícil que esse negócio saia por esses valores que estão sendo falados. Ô, João, quando o Flamengo foi contratar o Henrique Dourado em 2018 no Fluminense, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi ao mercado e em outras opções acabou focando no Henrique Dourado. À época, a operação não foi total. Você lembra que o Flamengo comprou 75%, comprou a parte do Fluminense 50%, igualzinho agora. O sócio era o Mirassol, que tinha 25%, agora é o Artsul, que tem 30%. Na época, o Flamengo pagou algo em torno de 15 milhões de reais, entre valores aos clubes e comissões. E revendeu o Dourado um ano depois por entre 18 e 20, porque também teve uma variação por performance, acabou o Henrique Dourado machucando. O Henrique Dourado, inclusive, estava no Brasil recentemente. Sim. Teve lucro, né? 5 milhões de lucro aí em um ano de operação. O Pedro, claro que seria uma operação muito maior. Tem um potencial muito maior. O Fluminense, João, está esperando abrir a janela internacional. Sim. Porque ele sabe que clubes da Europa, que agora é a grande janela do meio do ano, tem um camisa 9 no Brasil que não vai sair por 50 milhões de euros. Não vai. Porque a situação do Fluminense não permite a ele fazer o que o Flamengo fez com o Vinícius Júnior e Real Madrid. É a multa, eu não estou precisando de dinheiro. O Fluminense não pode se dar esse luxo. Mas sair por 20 milhões, ou 25, que seria a parte dele para o exterior, né, metade, já resolveria muito. Nossa, o euro está quanto hoje? 4, arredondando. 4, né? Facilitar. Na virada do ano, início do ano, né? Virada de 18 para 19, o Palmeiras ofereceu 40 milhões de reais pelos 50% do Flu. Isso dá 10 milhões de euros. Hoje, né? 10 milhões de euros. Metade do que o Fluminense cobra hoje, né? E aí o presidente achou pouco. E o Bordeaux fez uma proposta parecida também. O Lyon manifestou interesse também na contratação. Quem fez a melhor proposta foi o Real Madrid. Pernambucano, né? Quem fez a melhor proposta, João, foi o Real Madrid. O que atrapalhou o Pedro foi a lesão. Ele se machucou, Pois é, e será que com essa lesão, e como o Edmundo disse, ele ainda não retomou, ele hoje não é um jogador que atua frequentemente no Fluminense. Será que isso também não vai atrapalhar na janela agora do meio de ano para os europeus? Agora, porque o Eugênio disse ontem aqui, ele não está jogando, ele não é titular do Fluminense. Não, ele entra. Tem o status de titular. Ele não é porque ele não está preparado fisicamente para jogar. Ele ficou
quase um ano parado. De setembro até agora. Aí ele voltou esse ano, mas foi entrando aos poucos no time. Não chegou, se eu não me engano, não chegou a jogar uma partida completa. Ele ia entrando, até que se machucou de novo e saiu de novo da equipe. Agora está em processo de recuperação para voltar. Foi para Toulon, voltou. Exatamente. Se machucou também. Foi para Toulon, se machucou. Então... ele tem se machucado muito. Vale o investimento? Eu acho que vale. Eu acho que vale também, mas ele é um jogador que precisa trabalhar essa parte física. Ele é um jogador alto, um biotipo difícil, né? Pesado. Ele tem que estar muito bem fisicamente. Então, quem comprar, eu acho que vale comprar, tem que cuidar muito disso para que ele esteja em perfeitas condições para render o futebol dele. Porque quem rompe os ligamentos cruzados fica de 6 a 8 meses parado. Né? Não necessariamente parado, porque faz a fisioterapia. Mas a musculatura da perna, no modo geral, ela não é exigida. Então, quando a gente fala, machucou de novo, não é o joelho tá ok. São os músculos da perna, o que envolve tudo. O que sustenta, né? E o que sustenta exatamente. Que fez com que ele sentisse uma dor aqui, uma dor ali, e que ele não está conseguindo retomar. Pela inatividade. Ele precisa de uma pré-temporada longa, de voltar a ter ritmo de jogo, de um time que o municie para ele voltar a fazer os seus gols e, claro, voltar a ter o valor que teve quando foi convocado para a seleção.